Vamos a Salmo capítulo 25, versículo 14. Salmo capítulo 25, versículo 14, diz assim: a intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, nos anima a desejarmos intensamente ser mais íntimos teus. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. O título da pregação é: não apenas conheço, sou íntimo dele. A versão corrigida diz: o segredo do Senhor é para os que o temem, em vez da palavra intimidade. Na realidade, no termo original hebraico, a ideia é de um relacionamento confidencial, de uma amizade íntima. Na realidade, quem é íntimo do outro conhece segredos do outro, então, de fato, há um certo casamento de ideias aí. É natural alguém ficar orgulhoso quando conhece uma autoridade, alguém muito importante, ainda mais quando goza da intimidade dele. E aqui o autor fala da possibilidade de alguém ter intimidade com o próprio Deus Criador, o Deus Todo-Poderoso, Santo, puro, reto. Então só essa possibilidade do ser humano ter intimidade com um Deus desse já é muito, muito significativo. Coisa que os pagãos não tinham, por exemplo. Tinham muitos deuses, mas eles tinham era medo muitas vezes, terror, e eram deuses na imagem deles, caprichosos, cheios de defeitos também, como os seres humanos. E aqui a Bíblia dá o vislumbre de uma, não é nem um vislumbre, é a possibilidade real de um ser humano pecador, como todos são, ter intimidade com Deus. Saber os segredos desse Deus, usando o original inclusive. Claro, os segredos que esse Deus quer revelar, não revela tudo, nem poderia. Agora, ninguém é íntimo de outro se não conhecer bem a personalidade do outro, a família do outro, os planos do outro, os projetos, as aspirações do outro. E veja, coisa interessante, a passagem, ela liga a intimidade de Deus com o quê? A intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança, ou seja, os seus projetos, os seus propósitos, o que Ele quis revelar, o que Ele quer com o homem, que planos Ele tem para se relacionar com o homem. Então essa aliança aqui, entendo eu, representa o que Deus quer que o homem conheça dele, incluindo traços da própria personalidade, do caráter desse Deus, está tudo embutido aí. Vamos a Gênesis capítulo 18, versículos 17 a 21. Famosa passagem que Abraão recebe a visita de 3 homens, que depois nós vemos que esses 3 homens, na realidade são 2 anjos e o próprio Deus, numa teofania, que apareceu numa forma humana, provavelmente o próprio Senhor Jesus Cristo, no estado pré-encarnação. Seja como for, aqui é o próprio Deus conversando com Abraão. Então no versículo 17, Gênesis 18, 17, disse o Senhor: ocultarei a Abraão o que estou para fazer? Olha aí, Deus vai contar um segredo dele para Abraão.
Deus vai contar um plano que Deus tem em mente, obviamente particularizado para o caso de Sodoma e Gomorra. Ocultarei a Abraão o que estou para fazer? E ele mesmo responde, mas antes de responder, ele explica por que ele não vai ocultar para Abraão, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra. Aí fala sobre Abraão, porque eu o escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guarde o caminho do Senhor e pratique a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. Disse mais o Senhor. Pronto, agora Deus vai revelar o segredo dele a Abraão. No 20, com efeito, o clamor de Sodoma e Gomorra tem se multiplicado e o seu pecado se tem agravado muito. Descerei, olha os detalhes, e verei se de fato o que tem praticado corresponde a esse clamor que é vindo até mim, e se assim não é, sabê-lo-ei. Então Deus diz para Abraão exatamente o que está começando a fazer, que é averiguar. Obviamente aqui tem uma linguagem muito de acomodação, o aspecto humano, Deus dizer que vai ver se é assim mesmo, claro que ele sabia tudo, mas eu não quero entrar no texto, apenas mostrar que aos íntimos Deus fala, Deus se revela, que é como dois amigos íntimos aqui na terra. Só que hoje Deus não aparece mais a nós e diz assim: eu não vou ocultar ao fulano, ao cicrano, o que eu vou fazer, como fez com Abraão, de uma maneira extremamente personalizada. Ele não faz isso mais hoje. Então, ele não fala mais nada conosco, fala através das Escrituras. E há ainda um aspecto que ele fala pelo Espírito Santo, que nos orienta e nos corrige, nos disciplina. Ele fala conosco, não de uma maneira audível, mas ele trata conosco. Mas eu quero chamar a atenção de um aspecto importante. Quem deseja se aproximar de Deus, recebe então uma capacidade para entender mais esses segredos, ou algo da intimidade dele que ele quer transmitir a quem valoriza e quer essa intimidade. Essa capacidade chama-se iluminação. Por que alguns leem a Bíblia e não entendem coisa nenhuma? Muitos não são nem habitação do Espírito, não tem nem a ajuda do Espírito Santo em nada, porque não se tornaram ainda salvos em Cristo, né? São cortados de Deus. Mas vamos pegar aqui um grupo de crentes. Então você vê, lê, pode ler a Bíblia 10 vezes no ano, e entende pouco. Porque ele não é inteligente, faz um teste de QI nele que vai dar lá embaixo. Não tem nada a ver, ele é inteligentíssimo, aliás, é o primeiro da classe dele. Aí você vê outro, e tem uns entendimentos, tem uns insights, tem umas sacações impressionantes. Parece que Deus revela mais através do mesmo texto, da mesma Bíblia. Salmo 119, 18. Diz assim, Salmo 119, 18, o salmista pede: desvenda os meus olhos. Para que você quer que eu desvende os seus olhos? Perguntaria Deus. Para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Essa capacidade de contemplar. Vamos para o versículo 125 do mesmo Salmo. Sou teu servo, dá-me entendimento, para que eu conheça os teus testemunhos. É claro que esse conhecer é entender. Se for só ler, então abra e lê. Não precisa nem entendimento. Se esse conhecimento for só ler, uma criança lê. Mas não, é evidente que o salmista pede por capacidade de entender melhor o que Deus quer dizer. Duas passagens no Novo Testamento, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 6, sobre essa capacidade de entender mais
as coisas de Deus, das Escrituras, para ganhar intimidade com Ele, que é o nosso assunto. 2 Coríntios 4 e 6 diz: porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo, mostrando esse fenômeno, essa atuação que o Espírito Santo tem no crente, mais ou menos. Efésios capítulo 1, versículos 17 e 18, diz assim, Efésios 1, 17 e 18: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda o espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração. Aí mostra o efeito dessa iluminação, para saberdes, qual é a esperança do seu chamamento, da sua chamada. 2, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. 3, qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos. E a passagem continua. Então aqui é uma aula sobre esta iluminação que o Espírito Santo concede aos crentes, e a consequência dessa iluminação, que obviamente eu não vou desenvolver, mas fica aí o desafio. Peça a Deus que lhe ilumine o seu conhecimento, ilumine o seu coração, lhe ajude a entender as profundidades, que Ele permita que você conheça das Escrituras. Não é algo fora do comum, no sentido de conhecer mistérios que Ele não revelou a ninguém, algo bem especial, só a você. Nem estou falando de espécie ou de uma categoria de crentes que alcançam um nível tal de revelação e de conhecimento só reservado a poucos, e certos segredos que Deus guardou para alguns. Não estou falando disto, porque os segredos que Ele tem para, eu não vou dizer nem para os crentes, para a raça humana inteira, está aqui dentro. Tudo que Ele quer que o homem conheça dele está aqui dentro. Eu estou falando de crentes que valorizam mais conhecer este Deus, entendem que a maneira de conhecê-lo melhor é mergulhando nas Escrituras, mas vai entender que para mergulhar e compreender o que está aqui só com a ajuda de Deus, ajuda esta chamada iluminação, e pedir de uma maneira consciente, de uma maneira repetitiva, até frequente, mesmo como um objetivo claro: Senhor, me ilumina, abre meu entendimento para entender o teu segredo. Para que você quer isso? Para ser o sabichão? Para ser um grande pregador? Para fazer um livro dessa grossura de teologia? Não, é para ser íntimo teu mais, para te conhecer melhor. Eu quero mais intimidade contigo. Um crente que pede iluminação para entender as Escrituras com o objetivo de ganhar intimidade com o Senhor Jesus Cristo, intimidade com Deus, tipo da oração extremamente doce ao paladar de Deus, com certeza. Agora, para alguém ter essa intimidade, a própria passagem já mostra duas necessidades. Primeira, a intimidade do Senhor é para os que o temem. Então, temor, que significa respeito, reverência, reconhecimento de que Ele é Deus, conhecer a distância entre você e Deus. É interessante, eu com os netinhos, querendo intimidade com eles e amizade com eles, brinco com eles. Eles não entendem bem a diferença e brincam comigo, e às vezes de uma maneira que eu tenho que dizer: respeite o vovô. Aí eu tenho que parar e pensar, eu tenho uma certa culpa, porque eu estou